que são os objetos escondidos no sudário de Turim? E o que eles nos revelam sobre Jesus? O famoso sudário de Turim tem despertado a curiosidade de muitos nos últimos 40 anos. Todo mundo sabe que há muito debate em torno da identidade do homem no sudário. Agora, o que nunca foi discutido é a quantidade de artefatos que foram encontrados na imagem. O Instituto Internacional de Estudos Avançados de Ciência de Espaço, da Itália, fez várias novas descobertas sobre a imagem no sudário, e esse estudo foi publicado em 2020. Eles identificaram na imagem vários artigos, como, por exemplo, cinto, moedas, pregos, correntes, teflins, a coroa de espinhos e até o cabelo amarrado em rabo de cavalo. Se essa imagem é Jesus, e a gente sabe que é, o que a imagem no sudário nos revela sobre ele? Sobre a sua vida diária? Como ele foi crucificado e como foi sepultado? E esse é o assunto deste vídeo de hoje. É claro que a controvérsia sempre foi saber, de fato, se o homem na imagem é o Senhor Jesus. No vídeo anterior a este, a gente discutiu em detalhe as evidências a favor e contra essa afirmação. A gente também discutiu como a imagem foi criada com luzes de laser que veio de dentro do corpo dele. E o mais intrigante, que é a descoberta de que o homem, que estava morto, se moveu durante o momento em que a imagem foi formada. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista ele primeiro, então volte aqui, porque este vídeo é uma sequência. Se o homem na imagem é Jesus, a descoberta de todos esses itens na imagem automaticamente se tornam muito mais importantes. E para ter uma clareza maior nesse vídeo, nós vamos assumir que o homem na imagem é de fato Jesus, de acordo com o que foi discutido no vídeo anterior. Então, o que esses itens nos falam sobre Jesus? Por exemplo, no primeiro século, pode ser que alguns homens usavam cabelo comprido amarrado em um rabo de cavalo. Mas, se Jesus usou cabelo comprido, o que isso significa? E por que ele não cortou seu cabelo curto? Mas antes de falar sobre isso, e cada um dos objetos encontrados na imagem, vamos rever o que aconteceu imediatamente antes da imagem se formar no lençol de linho. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde foi crucificado, e no horto um sepulcro novo, que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram ali Jesus. João 19, 38 a 42. Então, José de Arimateia e Nicodemos desceram o corpo de Jesus da cruz, usando um artigo de pano para descer o corpo, devido à pressa de resolver tudo antes do pôr do sol. Esse pano não foi removido do corpo de Jesus.
Esse artigo de pano foi usado por José de Arimateia e Nicodemos para laçar e sustentar o corpo no processo da descida da cruz, passando em volta da cintura. E a gente sabe tudo isso porque esse pano está presente na imagem do sudário. Esse pano foi, obviamente, deixado para trás no sepulcro, junto com os outros lençóis depois da ressurreição, e eventualmente ele foi costurado ao longo de um lado do sudário. E essa parte do sudário contém imagens nela. Cientistas descobriram como essa tira longa do sudário foi posicionada, como mostra na figura. Outra coisa interessante, os pregos foram retirados da cruz, mas não foram removidos do corpo de Jesus, porque esses pregos aparecem na imagem do sudário. E como vimos no vídeo anterior, a imagem é uma série de exposições que nos mostra que a imagem estava se movendo quando foi formada. Os pregos foram um dos artefatos mais fáceis para os cientistas verem nas várias exposições da imagem. A imagem mostra o local exato onde eles estavam. Por causa dos pregos, eles também viram pés fazendo uma rotação de 90 graus durante o processo da formação da imagem. E mais ainda, as mãos estavam cruzadas e aparecem na imagem começando a se descruzar. Tem muitas discussões e estudos através dos séculos sobre a localização dos pregos. Portanto, a imagem elimina toda dúvida, porque ela mostra onde os pregos foram aplicados. O sudário mostra que o prego foi aplicado no pulso e não na palma da mão, como sempre foi pensado. O pulso é a área das mãos que poderia sustentar o peso do homem. Se o prego fosse aplicado na palma da mão, o tecido da mão se rasgaria e o corpo despencaria. E de acordo com a imagem, o outro prego foi aplicado através dos pés juntos e não no calcanhar, como foi o caso de outras crucificações. Agora, uma prática daquele tempo era colocar pequenas moedas sobre os olhos do falecido para prevenir que os olhos se abrissem durante o funeral. E a imagem do sudário mostra definitivamente que Jesus tinha uma moeda em cada olho durante o momento em que a imagem foi formada, o que indica que no momento em que a imagem foi formada, Jesus se moveu, mas não abriu os olhos imediatamente. Provavelmente, ele abriu os olhos instantes depois que a imagem se formou. Alguns cientistas tentaram identificar as moedas encontradas nos olhos de Jesus. E a melhor hipótese é que elas são aquelas chamadas naquele tempo de moedas da viúva. Estas moedas são pequenas e de pequeno valor, que inclusive foram mencionadas por Jesus nos evangelhos. Aparentemente, no olho direito, a moeda tem um cajado curvado, que simboliza artigos religiosos dos romanos, e no olho esquerdo, a moeda é diferente e também mostra desenhos ligados com atividades religiosas daquele tempo. Super incrível é que os cientistas conseguiram ler algumas das letras nas moedas. Eles concluíram que essas letras em grego são as iniciais de Tibério Júlio César, que foi o imperador no primeiro século depois de Cristo, na época de Pôncio Pilatos. Interessante também é que eles também descobriram que essas moedas foram postas em circulação pela primeira vez no ano de 29 depois de Cristo, o que nos dá uma pista que a crucificação foi no ano 29 ou depois.
Outro fato interessante. Jesus estava vestido com uma veste em torno da cintura chamado colossum, e essa peça de roupa tinha um cinto que a segurava pela cintura. De acordo com a tradição, os romanos tinham o hábito de crucificar suas vítimas nus, mas essa descoberta contradiz tal tradição, porque seria improvável que José e Nicodemas teriam vestido essa peça de roupa no corpo de Jesus depois da morte dele. As manchas de sangue também sustentam a descoberta da veste com o cinto na cruz, porque o sangue que saiu do furo feito pela lança no lado aparece na imagem escorrido para o lado e acumulado na altura do cinto em torno da cintura. Essa veste colossum era comum no Oriente Médio naquela época e era usada desde a época de Moisés. Na imagem também aparece uma fivela redonda em duas posições diferentes devido às múltiplas exposições da imagem. Este movimento na cintura é para baixo e para cima e provavelmente mostra os primeiros movimentos de respiração no momento da ressurreição. Tudo isso é fascinante, é ou não é? Agora, a coroa de espinhos é visível na cabeça de Jesus, na frente e atrás. Mesmo quem não é especialista consegue vê-la. Mas essa coroa é bem diferente da coroa que vemos nas imagens, filmes e ilustrações do crucifixo. Tradicionalmente, essa coroa foi sempre mostrada como uma tiara de galhos trançados e cheios de espinhos. Mas, de acordo com esses novos estudos, a coroa de espinhos, na verdade, cobriu a cabeça inteira, e os romanos usaram galhos inteiros, inclusive com as folhas e os frutos da planta. A planta usada na coroa foi identificada como Burnet espinhoso, que é da família da roseira e natural do Oriente Médio. De acordo com a imagem, os romanos simplesmente cortaram galhos inteiros e fincaram na cabeça do Senhor, cobrindo o topo da cabeça dele. Pois a imagem mostra inúmeras marcas de furos na cabeça. Quanta brutalidade! Agora, isso é fascinante. A imagem mostra um pendente que está imediatamente abaixo da barba dele. Este pendente está provavelmente suspenso por um colar ou uma corrente. Esse pendente tem 3 letras em aramaico e se traduzem na palavra cordeiro. Uau! O Cordeiro de Deus usava um pendente escrito cordeiro. Impressionante. E veja que essa peça também não foi removida de Jesus pelos soldados romanos. Provavelmente porque um colar com letras em língua estrangeira não tinha valor nenhum para os romanos. A imagem também mostra que Jesus estava usando um tefilin, que também é chamado de filactério, igual aqueles que muitos judeus usavam naquela época e usam até hoje. Tefilin é aquela caixinha amarrada no braço e na cabeça por uma fita ou correia de couro. Essa caixinha contém as escrituras com as leis do Velho Testamento. O tefilin era usado para lembrar os homens das leis de Deus. De acordo com a imagem, Jesus tinha um filactério amarrado em torno do braço até os dedos das mãos, e este era decorado com uns losangos. E mais ainda, a imagem mostra que Jesus tinha um tefilin na testa também. Outra vez, os romanos deixaram Jesus ser crucificado com os filactérios, juntamente com outros itens religiosos. O que é interessante é que Jesus criticou os fariseus por usarem filactérios
grandes e exagerados, para mostrar que eles eram mais corretos do que os outros. Jesus disse o seguinte sobre os fariseus: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. Eu nunca vi um filme, um desenho ou uma pintura de Jesus usando esses teflons ou filactérios. Porém, o sudário é a prova de que Jesus, sim, os usavam. No entanto, a crítica de Jesus aos fariseus é porque eles usavam filactérios largos e exagerados. Mas Jesus não é contra a ideia de usar esses itens religiosos de que estão nas Escrituras, o que é contrário de que muitos cristãos acreditam. Mas esta não é a descoberta mais controversial na imagem do sudário. A imagem mostra também que Jesus tem cabelos compridos, na altura um pouco abaixo dos ombros, cachos dos dois lados e um rabo de cavalo atrás, que vai até no meio das costas. Porém, tem alguns versos na Bíblia que falam sobre homem usar cabelos compridos, tipo em 1 Coríntios capítulo 11, verso 14. Não vos ensina a própria natureza que é uma desonra para o homem ter cabelo crescido? Então a pergunta é o seguinte: por que Jesus usa cabelos compridos, se a Bíblia diz que é uma desonra para o homem? A resposta é possivelmente porque ele fez voto de Nazireu, como descrito em Números, capítulo 6, verso 5. Todos os dias do voto do seu nariziado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que cumpram os dias que se separou o Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo de sua cabeça. Esse voto é um anúncio público de total dedicação de sua vida a Deus. Em hebreu, essa palavra Nazireu significa separado ou consagrado. Na história de Israel, a gente aprende que também Samuel, Sansão, João Batista também fizeram esse voto de Nazireu. Parece lógico que Jesus teria feito esse voto porque ele veio ao mundo com uma missão. A presença de teflons e o possível voto de Nazireu certamente mostra que Jesus estava cumprindo vários aspectos das leis mosaicas de Deus. Ele nasceu durante o tempo da lei e completou esse período por nós, para que nele nós possamos ter a liberdade e certeza de uma vida eterna. No entanto, essa liberdade que temos no Senhor não nos dá licença para pecar. Como Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Amados, a nossa liberdade vem da ressurreição de Cristo, nosso Senhor, Salvador. O sudário de Turim é a evidência que ele deixou para aqueles que, como Tomé, só acreditam vendo. Até a próxima. Que a paz de Cristo esteja com você.